Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um resumo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez vamos resumir o episódio 9, 10 e 11. Nós estamos no arco do incidente de Shibuya e eu gostaria de lembrar que esse arco terá 18 episódios, por isso os vídeos serão feitos em partes, cada vídeo resumindo 3 episódios. Sem mais enrolas, bora lá! O episódio anterior terminou com um flashback do Geto e as outras maldições conversando sobre o plano deles para tentar parar o Satoru. Esse episódio abre com um trecho mostrando vários personagens e uma pergunta é feita a todos eles. O que eles acham do Satoru Gojo? Cada um deles vai falar uma coisa, o Itadori fala que ele foi o salvador dele, né? Sem o Satoru, o Itadori já teria sido condenado à morte. O Megumi fala que ele é tipo um benfeitor para ele, já que, como vimos no arco de flashback, o Satoru matou o pai dele. Não que o Toji fosse o melhor dos pais, já que ele acabaria vendendo o Megumi para a família Zenin. Mas se tem uma coisa que todos esses personagens concordam é que o Satoru Gojo é o mais forte. Com isso, a gente retorna para a luta dele com as maldições, lá nos trilhos do metrô. Gojo desativa temporariamente o seu infinito, conseguindo tocar nas maldições. Com isso, ele consegue pegar no braço do Jogo e arrancar ele. Depois disso, ele dá uma bica na Hanami, que manda ela longe, e joga o Jogo para cima dela. A Hanami então conclui que, já que o Satoru desativou seu infinito, ela pode utilizar os seus poderes ao máximo, já que ele não vai conseguir se defender. Lê o engano dela, já que o Satoru vai para cima dela tranquilamente. O jogo conclui que o Satoru, mesmo sem utilizar o seu poder inato, né, o seu poder do infinito e as suas variações, ele ainda tem um nível superior de artes marciais, entre outras coisas. Bom, a Hanami e o Jogo voltam a atacar junto o Gojo, só que ele ativa novamente o seu infinito, impedindo com que o ataque deles encoste nele. O Gojo fala que quanto mais essas maldições ficarem utilizando essa técnica de ampliação de domínio para impedir que ele use o infinito dele, mais forte ele vai utilizar esse infinito. E é isso que ele faz. Ele empurra o Jogo e começa a focar na Hanami, pressionando ela contra a parede. O Jogo até tenta ameaçar outros civis ali para que o Satoru pare, mas ele não para. E ele vai pressionando ela até que ela explode. Nisso, a gente corta para um flashback onde todas as maldições estão reunidas junto com o Geto. Eles estão jogando um jogo japonês aí que eu não entendo. E o Geto está explicando sobre o Goku Monkyo, que é basicamente o objeto que eles vão utilizar para selar o Gojo. Eu vou chamar de cubo, porque é basicamente o formato desse item, para ficar mais fácil. E aí o Geto fala que eles têm que manter o Gojo naquela área por 1 minuto. Daí o Jogo já fica puto, porque, né, a gente não tá falando de qualquer um, é do Satoru Gojo. Mas o Geto fala pra ele ter calma que vai dar tudo certo. Nisso a gente volta pro presente, o Gojo começa a fugir do Satoru, ele vai atrás dele. Nisso o Jogo e o Chozo fazem uma estratégia de bater e correr, meio Dark Souls. Eles vão utilizar os inocentes ali de escudo humano e vão ficar batendo e fugindo. Nisso a gente corta pro time do Itadori. Lembra que ele encontrou aquela moça que estava catatônica na estação? Então, ele vai tentar falar com ela, só que no momento em que ele vai tentar falar com ela, ela fala que todos foram transformados em monstros. Daí ela cai no chão e ela também vira um monstro. Nisso a gente descobre que o Mahito transformou todo mundo daquela estação em monstro. Mas se ele transformou todo mundo, cadê todo mundo? Nisso aquele som do maquinista falando que o trem tá chegando começa a soar e um trem para bem na plataforma onde o Gojo tá e desce todo mundo transformado em monstro e começa a atacar geral. Nisso o jogo conclui que o Satoru não tem mais o que fazer além de utilizar a expansão de domínio dele e matar todo mundo que tiver à volta dele, seja humano, seja maldição, porque daí ele vai salvar as pessoas que estão de fora da estação. Só que isso seria um peso enorme pro Satoru, já que, né, ele aceita que algumas pessoas acabem mortas no meio de um combate entre ele e as maldições, mas ele ser responsável por matar várias pessoas já não seria aceitável. Nisso a tela vai dando um close no Gojo até que ele ativa sua expansão de domínio. Todo mundo ao redor do Gojo, até as maldições, ficam meio catatônicas, sem se mover, e enquanto isso, em milésimos de segundo, o Gojo sai matando todos os humanos transformados. E o narrador fala que essa foi uma medida desesperada para sair dessa situação. Ele fez uma estimativa ali de que o cérebro das pessoas normais aguentariam 2 décimos de segundo da sua expansão de domínio, e ele teria esse tempo para acabar com todos os humanos transformados. E é isso que ele faz. E depois do Gojo ter massacrado
todos os humanos transformados, ele repara que ao lado dele está o cubo. E aí o Geto dá a ordem pro cubo abrir. Nisso, era só o Gojo sair dali. Lembra que o Geto falou que ele precisava de 1 minuto para que o Satoru fosse selado por esse cubo? Então, era só ele sair dali. Só que aí no momento que ele vai sair, que ele vira de costa, o Geto tá na frente dele. Lembrando que até o momento, o Satoru não tinha visto o Geto. No momento em que ele olha pro Geto, ele relembra todo aquele passado, toda a história que eles tiveram juntos. Enquanto do lado de fora não se passou nem um segundo, na cabeça do Gojo já se passaram 1 minuto. E era disso que ele estava falando. Graças a esse poder do Gojo, esse pensamento acelerado, ele foi selado. O cubo agarra o Gojo e ele não consegue mais se mexer. Daí o Gojo pergunta quem é aquela pessoa, porque tudo aponta que ele é o Geto, a sua energia amaldiçoada, o seu poder, a sua aparência, tudo apontam que ele é o Geto. Só que o Satoru sabe que ele matou Suguru Geto nos acontecimentos do filme Jujutsu Kaisen Zero. Então, quem é aquela pessoa? Daí, o fake Geto revela que, na verdade, ele é uma maldição. Ele retira aqueles pontos que estão na testa e abre o Kukuruto, assim, revelando que ele é só um cérebro. E a habilidade dessa maldição é literalmente obter o corpo de outras pessoas e conseguir utilizar todos os poderes e habilidades e memórias que aquela pessoa tinha. E o fake Geto revela que no momento em que o Satoru matou o Geto, ele não pediu para Shoko cuidar do corpo do Geto. E foi por isso que o fake Geto conseguiu roubar o corpo dele. O fake Geto fala que ele foi obrigado a fazer isso porque o Satoru é muito forte, ele iria atrapalhar os planos dele. O Satoru fala, mas não fui eu que derrotei você, vamos dizer assim. Se vocês se lembram do filme, foi o Yuta quem deu um pau no Geto, deixou ele na merda. Só que daí o fake Geto fala, o Yuta, ele só tem aquela grande quantidade de energia amaldiçoada devido ao pacto dele, eu não vejo o que tão grandioso vocês veem nesse garoto. Então ele não tá preocupado com o Yuta. Bom, nisso a gente corta pro time do Itadori e do nada um fone em formato do Mekamaru pousa no ouvido dele e ele fala: o Gojo foi selado. Nisso o episódio termina. O próximo episódio já começa com o Itadori pegando o Mekamaru que estava no ouvido dele e ele tá prestes a quebrar até que o Mekamaru revela: não, sou eu, Mekamaru, que ele achou que fosse um inimigo. Nisso a gente volta pro Satoru. Pouco antes do fake Geto fechar o cubo e prender o Satoru tenta falar com o Geto, o real, né? O corpo dele que tá ali. Tipo, falando, até quando você vai deixar esse cara te controlar? E aí o corpo do Geto começa a reagir e tenta enforcar ele. Daí a maldição que tá controlando o corpo do Geto fala que aquilo nunca tinha acontecido. De todos os corpos que ele já controlou ao longo da sua vida, nenhum deles tinham reagido daquela forma. Daí o Mahito acorda, né? Ele estava paralisado devido à expansão de domínio do Gojo. Ele acorda, vai até o Geto, né? Eles começam a conversar e aí o fake Geto fala que a teoria do Mahito, da alma e do corpo serem coisas separadas e tal, e que um corpo vazio, sem alma, não tem eficiência nenhuma, não sei o que, tá totalmente errada, porque olha ali, o corpo do Geto já sem a alma dele tá reagindo e tentando tirar a alma da maldição que tá dentro do corpo dele, tá ligado? Daí ele propõe a teoria de que as memórias da alma fluíram pro corpo e se mantêm ali, de certa forma. Então eles não são coisas separadas, uma completa a outra. Se não fosse o caso, o corpo do Geto não reagiria à voz do Satoru. Bom, depois disso o Geto fecha o cubo e o Satoru é selado de vez. A gente volta pro time do Itadori e o Mekamaru tá explicando pra ele que tá acontecendo. A Mei pergunta pra ele: por que você acha que a gente tem que acreditar em você? Você é um traidor, não sei o que. Daí o Mekamaru explica que se naquele momento o Itadori tá com uma marionete dele, significa que o Satoru foi selado, porque ele programou aquela marionete para ser ativada no momento em que a energia amaldiçoada do Satoru sumisse. O que implica também em que o verdadeiro Mekamaru, né, o corpo original, já está morto. O Mekamaru explica que ele escondeu 3 desses dispositivos pela cidade
essas marionetes iriam para pessoas específicas e uma dessas pessoas era o Itadori. Ali no momento, já que o Itadori tá com a Mei-Mei, ele presume que ela também é inocente, ela também não tá aliada às maldições, como ele imaginava. E ela pergunta por que ele acha isso, e ele fala que tem um mestre de maldições indo atacar eles naquele exato momento. Nisso a Mei-Mei fala que é melhor eles saírem dali em vez de enfrentar esse mestre de maldição. E aí o Mekamaru explica novamente o esquema das barreiras lá, são 4 barreiras, cada uma impede uma coisa diferente de passar, né? Daí ele pede para Mei-Mei seguir as instruções dele, já que, né, essa marionete aí ela tem prazo de validade, digamos que acho que quando a energia amaldiçoada que o Mekamaru colocou nela acabar, ela simplesmente vai parar de funcionar. E aí já era Mekamaru, já eram as informações que ele tem. Daí a Mei-Mei concorda em seguir o plano do Mekamaru. Ele fala pro Itadori ir pro lado de fora e avisar todos os feiticeiros de que o Gojo foi selado, e o objetivo deles é ir até onde o Gojo está selado e destruir o selo. E aí ele fala pra Mei-Mei destruir o mestre de maldições que tá indo pra cima deles. Ele fala que agora que o Gojo foi selado, o mundo Jujutsu vai virar de ponta cabeça. Digamos que o Gojo ele é um pilar que mantém a sociedade Jujutsu funcionando da maneira que ela tá agora. Isso vai ficar mais explícito mais pra frente. Nisso a gente volta pra estação, junto lá com o Fake Geto, Marrito. Geral já tá acordando do feitiço expansão de domínio do Gojo. Daí o Fake Geto vai dar as ordens, né, pra eles continuarem o plano, só que o cubo que tava na mão dele cai no chão, como se tivesse, tipo, aumentado a gravidade e fica ali. Com isso a gente corta pra dentro do cubo, onde o Satoru tá bem de boa, deitadão lá dentro, falando, puta, fiz merda, gente, nossa. Daí ele fala, fazer o quê, né? Vou ter que contar com os meus parceiros aí de fora. Nisso a gente corta pro grupo do Nanami, Fushiguro e o outro rapaz lá, que eu esqueci o nome. E eles estão meio preocupados, porque eles não estão recebendo mais informações sobre o estado atual ali da galera de dentro da barreira. Daí o Nanami decide ir na frente e enfrentar os inimigos que estiverem no caminho, e enquanto os dois ali vão resgatar os civis. Nisso a gente corta para um daqueles rapazes de terno, aquele pessoal que ajuda dando informações para os feiticeiros. Ele fala que ele tá tendo dificuldade de contatar os outros ajudantes ali de feiticeiros e tal, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Nisso ele é esfaqueado pelas costas por aquele maluco loiro que a gente viu na primeira temporada, que tentou atacar a escola Jujutsu. Bom, o cara atravessa a espada nele e dá a entender que ele morreu. Nisso a gente corta de volta para a estação, onde o Fake Geto tá explicando ali mais ou menos o que ele acha que tá acontecendo, é que o cubo ainda não conseguiu selar 100% o Satoru, então ele tá se adequando aos poderes do Satoru, e por isso ele vai ficar preso ali no chão sem se mover, até ele conseguir selar 100% o Gojo. A gente tá vendo isso através de uma câmera de segurança que o Mekamaru hackeou ali. Só que daí o Fake Geto percebe que ele tá sendo vigiado e destrói a câmera. Daí ele passa essa informação pro Itadori. Bom, nisso o Itadori tá correndo pelas ruas de Shibuya, tem vários humanos transformados, ele vai socando os que ficam no caminho dele. Aí pra tentar seguir o plano do Mekamaru, o que ele vai fazer? Ele vai tentar avisar, né, os outros feiticeiros. Mas como é que ele vai fazer isso? Daí ele pensa, poxa, o Nanami tá aqui, eu vou gritar por ele. E é isso que ele faz. Ele sobe um prédio alto e começa a gritar. O Gojo foi selado, não sei o que, ele fica gritando isso. Daí o Nanami escuta, aí ele fala pro Fushiguro, mudança de planos, a gente vai até o Itadori. A gente corta de volta pro Fake Geto, ele fala pras maldições que eles foram descobertos, né, que agora o pessoal sabe que o Gojo foi selado, e ele pergunta o que o pessoal vai fazer. Daí o Shozo fala que ele vai atrás do Itadori e da Nobara pra vingar os irmãos dele. O Jogo fala que ele não pode matar o Itadori porque eles precisam do Sukuna. O Marrito fala pro Gojo não se preocupar, que agora que o Satoru Gojo foi selado, o equilíbrio do mundo Jujutsu vai mudar, então eles não vão precisar de um ser tão poderoso quanto o Sukuna para conseguir instaurar a Era das Maldições. Daí o Jogo fala que o objetivo dele é criar um mundo para as maldições poderem viver em paz, né? Daí o Jogo fala que se o Sukuna for revivido, é certeza que essa Era das Maldições vai vir. Daí o Marrito propõe um jogo, se ele encontrar o Itadori primeiro
primeiro, ele vai matar o Itadori. Mas se o jogo encontrar ele primeiro, o Itadori fica vivo. O Chozo diz que vai participar, então ele fala que se encontrar o Itadori, ele vai matar o Itadori pra vingar os irmãos dele. E o Geto se abstém e fala que tem que ficar de olho ali no cubo. Aí o Diogo fala que isso é um jogo desnecessário, porque todos os feiticeiros vão vir até ali atrás do Gojo, então eles só precisam ficar esperando. Nisso, o Mahito e o Chozo saem correndo pra ir atrás do Itadori, e o Diogo se vê pressionado a ir também. Nisso, aquelas duas garotas que foram mostradas no flashback, que foram salvas pelo Geto, lembram delas? Elas estavam sendo torturadas em uma vila e o Geto foi lá, salvou elas e destruiu a vila inteira. Foi naquele momento que ele se rebelou. Bom, essas garotas reaparecem e meio que confrontam o fake Geto, falando que elas fizeram tudo o que ele pediu até então e o acordo deles era a gente faz o que você pede e você devolve o corpo do Sr. Geto. Só que daí o cara já manda o papo, fala, se vocês queriam que eu cumprisse a minha parte, que tivessem feito um pacto. Então ele fala que não vai devolver o corpo do Geto. Daí ele fala pra elas irem embora e elas falam que ele vai se arrepender disso. E aí elas vão embora. Daí a gente corta de volta pro Itadori, ele ainda tá gritando pelo Nanami, só que daí o Fushiguro aparece atrás dele. Nisso a gente percebe que o Nanami já tá ali também. Nisso o Mekamaru explica pro Nanami, né, pro pessoal ali o que tá acontecendo, e o Nanami toma a decisão de ir até o metrô, junto com o rapaz de terno lá, eles vão ir até o metrô onde tá o Gojo. Enquanto isso, o Itadori e o Fushiguro vão dar um jeito nas barreiras que impedem ali o pessoal de entrar. Daí o Nanami pede pro Ino, que é aquele outro feiticeiro que tá junto deles, para que ele cuide do Itadori e do Fushiguro. Digamos que ele é um feiticeiro um pouco mais velho, né, do que os dois, então teoricamente ele é o veterano ali, né. Nisso, o Ino-san começa a explicar quais são os problemas de perder o Satoru Gojo naquele momento. O primeiro seria o colapso do clã do Gojo, que é um clã já de eras ali. Atualmente só existe o Gojo, membro desse clã. Então eles perderiam uma grande força se o Gojo fosse morto. Literalmente, além de perder ele, perderia a linhagem dele, né? E o segundo seria um colapso ali entre os feiticeiros Jujutsu que fazem o mal e as maldições. Porque atualmente, com o Gojo existindo, alguns feiticeiros eles se abstiveram de fazer maldades, por causa que eles têm medo que o Gojo venha puni-los. E a mesma coisa com as outras maldições. Existem maldições muito poderosas por aí que estavam escondidas por causa do Gojo. Agora que ele está indisponível, essas maldições vão começar a dar as caras por aí. Então isso basicamente vai criar uma guerra ali entre as maldições, os feiticeiros e os não feiticeiros. Nisso eles começam o plano deles, e o episódio termina. O episódio 11 começa com o Itadori socando a barreira, tentando destruir ela, mas ela mal se mexe. Nisso, o Ino-san sugere uma teoria de que o criador dessa barreira, para poder fortificar ela, em vez de criar ela e ficar do lado de dentro protegido, ele criou ela e ficou do lado de fora, junto com os inimigos que querem derrotar ele. No mundo de Jujutsu existe isso, se você põe uma restrição ao seu poder que dificultaria você em batalha, o seu poder fica mais forte. Um exemplo disso é você revelar a sua técnica para o seu adversário. Você revelando, mesmo que o adversário saiba como funciona a sua técnica, talvez ele não consiga lidar, já que agora ela vai estar muito mais forte. Então o Fushiguro fala que se essa teoria estiver correta, o pessoal que fez a barreira deve estar em um lugar bem alto, para conseguir visualizar toda a cidade e conseguir manter a barreira. Nisso eles veem um prédio gigantesco e eles vão até lá. Nisso a gente corta pro prédio, tem duas figuras lá novas, uma senhora, um outro rapaz mais novo e um outro senhor. O cara mais velho fala que provavelmente os feiticeiros já devem ter percebido essa barreira e talvez descubram que eles estão ali. Mas ele fala que tá tudo bem, porque nos andares inferiores ao prédio que ele está, tem um monte de humanos transformados. Então não teria como um feiticeiro comum chegar até eles atravessando o prédio. Eles só não contavam que o Fushiguro tinha um Shikigami que voa. Então, com a ajuda desse Shikigami, o Itadori voa até lá e ele usa uma espécie de fio que foi dado pela Maki. E ele puxa o velho de lá, jogando ele lá embaixo. Como o Mekamaru falou no episódio anterior, o objetivo deles é destruir esses pregos que contêm o feitiço de barreira dentro deles, né? Bom, nisso o Ino-san destrói ela. Daí a nossa batalha fica assim.
Lá embaixo, o Itadori e o Fushiguro vão lutar contra o cara mais velho, enquanto lá em cima do prédio, o Ino-san fica lutando contra o cara mais jovem e a senhora. Depois da abertura, a gente corta para um flashback onde tá o Ino-san e o Nanami. Eles estão num restaurante comendo lá, conversando. E aí, o Nanami fala que o Ino-san já tá bem experiente, já tá bem forte. Ele deveria se tornar um feiticeiro de primeira classe logo. Só que o Ino-san quer que o Nanami recomende ele, né? Porque é meio que uma aprovação, assim, do seu superior. Ele admira muito o Nanami, então ele quer que o Nanami indique ele para subir de patente. Nisso, o Ino-san começa a atacar o cara mais jovem, esse cara mais jovem começa a proteger a senhora, tomando todos os ataques e tal, aí é explicado como é que funciona o feitiço do Ino-san. É assim, ele consegue lançar vários projéteis, e esses projéteis só ficam mais fortes quando ele esconde o rosto, por isso que ele usa uma touca na cabeça. Aí ele puxa a touca na cara para esconder o rosto, com isso o feitiço dele fica mais forte. E parece que ele consegue utilizar alguns elementos, né? Ele atirou uma bala como se estivesse ricocheteando o ar, depois ele começou a utilizar a água para deslizar e ficar mais rápido. E ele vai atacando o cara mais jovem que só fica se defendendo. A gente volta para a luta do Itadori e Fushiguro contra o cara mais velho. Eles estão dando um pau, só que o cara mais velho parece que não sofre dano, tá ligado? Eles regaçam ele a soco, tiro, bomba, mas nada acontece com o cara, nem um ferimento. A gente volta pro Ino-san, aquela senhora parece que tá fazendo uma reza enquanto o cara mais novo protege ela. Nesse momento, ela termina essa reza e o cara mais novo, ele come um pedaço de carne que tava dentro de um vidrinho, ele engole esse pedaço de carne. E a velha fala que tá invocando Toji Zenin. Nisso a gente vai para um flashback dessa senhora, onde ela assassina um cara fingindo ser a filha dele. Então ela basicamente matou a filha, pegou um pedaço dela, fez o feitiço, ingeriu o pedaço da filha, se tornando ela, ficando com a aparência da filha para poder fazer esse assassinato. Nesse flashback também mostra um pouquinho da história do cara mais velho que tá lutando contra o Itadori e o Fushiguro. Ele é basicamente um maluco, um sádico que gosta de torturar as pessoas. Corta para esses dois recebendo uma tarefa de um maluco de terno. O objetivo deles é assassinar Satoru Gojo, que naquele momento era ainda uma criança. Eles aceitam de boa e eles se preparam para realizar o assassinato. Só que quando eles olham para o Satoru tá passando assim pela rua, quando eles reparam nele, eles ficam morrendo de medo de morrer. Daí o narrador, que é o cara mais velho, tá falando assim, que antes do Satoru nascer, eles podiam viver livremente, fazendo as maldades deles e tal, que eles não seriam punidos, não existiam pessoas que conseguiriam pegar eles, devido ao poder deles. Só que quando o Satoru apareceu, ele desequilibrou todo mundo do Jujutsu, e com isso, eles começaram a ter medo de fazer as maldades deles por causa que eles tinham medo de ser punidos pelo Satoru. Foi por isso até que eles se juntaram com o Fake Geto para ajudar no plano, porque eles queriam o Satoru fora da jogada. E agora que ele não está mais podendo, né, se mexer, agora que ele foi selado, eles vão poder voltar a fazer as maldades deles à vontade. A luta deles continua, o Fushiguro, ele acaba errando um ataque que sai muito fraco, só que por coincidência, esse ataque deixa um roxo na cabeça do velho. Com isso, o Fushiguro já saca qual que é o poder dele. E aí ele arma um plano com o Itadori. Ele invoca vários coelhinhos, né, que prendem o velho em uma redoma assim, como se fosse uma redoma feita de vários coelhinhos. E ele fica preso lá, não consegue sair. Daí o Fushiguro fala que ele vai explicar o plano dele pro Itadori. Nisso a gente volta pro Ino-san, ele já tá mega cansado, lutando lá contra o cara mais novo, e é como nós imaginávamos, a velha conseguiu transformar o cara mais novo no Toji. E se vocês assistiram o primeiro vídeo de resumo dessa segunda temporada de Jujutsu, vocês viram que o Toji é absurdo. Então, coitado do Ino-san, não tem nem como ele ganhar. Nisso é mostrado que o cara mais novo, transformado em Toji, pegou o Ino-san e começou a bater nele, a sangue pra todo lado. Nisso a gente volta pro Itadori e o Fushiguro. Fushiguro desfaz o poder dos coelhinhos e invoca aquele elefante rosa da primeira temporada pra cima do velho. O velho segura. Nisso o Itadori tá com um carro nele. Ele também segura. O Fushiguro vai atacar com uma faca. O cara vai contra-atacar. Nisso o Itadori e o Megumi vão atacar ao mesmo tempo. E pouco antes do golpe acertar ele, o velho tem um monólogo interno ali onde ele explica o feitiço dele. Basicamente o feitiço dele é o seguinte: quanto mais forte você bater nele, menos ele vai sentir. E quanto mais fraco ele for atingido, mais forte vai ser o dano. É basicamente o inverso. Na hora que o golpe do Fushiguro e do Itadori vai atingir ele,
o Fushiguro tinha invocado um sapinho que acerta um golpe fraco nele, desestabilizando a energia amaldiçoada do cara, fazendo com que os próximos ataques ele não consiga se defender, ele não consiga fazer essa inversão de golpes. E nisso o Itadori e o Megumi regaçam ele no soco, derrotando o cara mais velho. Com isso o episódio acaba. O que vai acontecer com o Satoru? Vai continuar selado? E o Toji, será que ele vai encontrar o Megumi? Bom, a gente vai ver isso no próximo episódio, que vai ficar pro próximo vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se eu errei em algum momento, me corrijam aqui nos comentários. Like e compartilha para ajudar e até a próxima. Tchau!